Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Meu áudio? Perfeitamente. Ótimo, ótimo. E qualquer probleminha, vocês me avisem, porque assim, como a aula de hoje é uma discussão um pouquinho, não que as outras não tenham sido, mas hoje um pouquinho mais densa, eu preciso que vocês, né, fiquem bastante atentas, e façam as anotações de vocês de possíveis dúvidas, que em determinados momentos eu vou abrir para a gente fazer, para a gente discutir. E podem ir usando aqui o chat também, que está aqui aberto, aí eu vou acompanhando, né? Eu queria saber se alguém teve a possibilidade, conseguiu nessa semana, de dar uma olhadinha no nosso texto de hoje, que é a questão da sociologia jurídica no Brasil. Alguém conseguiu passar um olhinho no texto, viu alguma coisa para a gente começar a conversar? Eu acho que vai ser um pouquinho do meu monólogo, né? A minha fala e aí as dúvidas de vocês. Seria legal que vocês conseguissem dar uma lida antes, tá? Para que a gente possa debater. Mas vamos embora. E aí, por isso que eu pedi para vocês estarem com o texto em mãos, que aí eu vou pedir para vocês buscarem algumas coisas no texto e tem uma tarefinha de casa, né? Para fazer no final da nossa aula, tá bom? Bom, o texto que ele é intitulado, deixa eu abrir aqui o meu texto para falar bem direitinho para vocês. É um artigo, tá? Um artigo que foi apresentado num congresso de sociologia e aí trata a questão da sociologia do direito, né? Que aqui é o título é Estudos Sociojurídicos, apontamentos sobre teorias e temáticas de pesquisa e sociologia jurídica no Brasil. Ele é um artigo um pouquinho mais longo, tá? Porque ele faz parte de uma coletânea de artigos que virou um livro, certo? Que vários autores contribuíram. E no nosso caso é a professora Lígia Morri Madeira. E nesse texto, né, ela faz uma construção que eu achei assim bem interessante para vocês, né, de como a sociologia jurídica surgiu enquanto uma disciplina, tá? Como as principais teorias que cercam essa disciplina e essas teorias aqui no Brasil, certo? Então, ele é um texto bem didático. Tem algumas palavrinhas que vocês, quando forem lê-lo, né, vocês podem achar um pouquinho complexas, tá? Porque ela tem umas palavrinhas mais difíceis, mas eu acho que vocês de direito já estão se acostumando a isso, né? Porque como é que o pessoal fala, o juridiquês. Tem uma piada interna para vocês, que é justamente o vocabulário dos advogados, do pessoal da área jurídica, né? Que é um vocabulário bem específico, né? Então, eu acredito que vocês já vão se acostumando, tá? A fazer isso. E uma dica que eu dou, que me deram quando eu estava estudando, quando eu fiz minha graduação, e que eu sempre dou para os meus alunos é: se você se depara numa leitura, num livro, num texto, num artigo, com alguma palavra que vocês desconheçam, tá? Anotem, né? Comecem a fazer um glossário para vocês, tá? Porque isso só vai enriquecer o vocabulário de vocês, tá? E aí pense que se a gente parasse para pensar e cada dia aprendesse uma palavra nova, ao final do ano, nosso vocabulário tinha crescido aí mais de 300 palavras. Então, é um exercício bem legal que eu dou a dica para vocês, certo? Inclusive, até porque vocês vão utilizar muitas dessas palavras no cotidiano de vocês, certo? Bom, mas tratando do texto, né, que a gente fez nas duas primeiras aulas, a gente fez, na verdade, nas duas primeiras aulas, essa terceira, a gente fez um apanhado introdutório sobre o que é a sociologia, o que estuda, principais teóricos, né, os conceitos, os objetos de estudo, certo? E aí agora a gente vai trazer a sociologia para próximo da área de vocês, que é, tá, a área do direito, tá, gente? E aí o texto já começa trazendo para a gente que para essa disciplina, para o pensamento sociológico estar dentro das graduações, se tornar uma disciplina, tá dentro dos cursos de graduação para
para futuros advogados e advogadas, isso foram muitas lutas para que isso acontecesse, né? De uma vertente, tá, de pesquisadores da sociologia jurídica, querendo que isso não fosse apenas um campo de pesquisa, mas que fosse uma disciplina obrigatória. Então, em todos os cursos de graduação de direito, vocês vão ter uma disciplina, se não com esse nome exato, mas que se propõe a discutir as mesmas coisas que a gente discute na nossa disciplina, tá? A sociologia e a antropologia num viés jurídico. Então, foram muitas lutas e muitas tensões ainda fora do Brasil, tá? A luta para se trabalhar com essa disciplina de fora, europeia, na Europa, nas universidades europeias, né, norte-americanas, e depois veio aqui para o Brasil, tá? E aí, qual que seria, eu já fiz essa pergunta para vocês, mas eu vou reforçar, qual que seria a função da sociologia dentro do direito? Quem poderia me responder essa? Qual seria essa função? A função da sociologia, que contribuição vocês conseguem vislumbrar da sociologia para o campo do direito, para o campo jurídico? Falem para mim aí. Alguém tem alguma ideia do porquê? O pessoal está tão calado já, que é véspera de feriado, a gente estão assim, mais em slow motion, mais caladinhos, mais paradinhos. Entender a sociedade, o Lucas escreveu aqui. Certo, Lucas, entender a sociedade, que é o viés da sociologia. Mas, pois, pensando esse entendimento da sociedade para o campo do direito, o que é que tu acha que isso seria de contribuição? O que é muito importante, observar o comportamento da sociedade para conseguir lidar com pessoas? Sim, sem dúvida. Até porque, se você parar para pensar, qualquer curso da área de humanas, você precisa trabalhar com viés sociológico, antropológico. A gente está lidando com seres humanos, certo? Mas o que é mais importante para o direito? O que é que o direito se debruça? A estudar o quê? Ou qual é a principal ferramenta, o principal objeto? Ô, professora. Tipo de normas e condutas, né? É o que, Andréa? O direito, ele estuda tipos de normas e condutas. A palavrinha que eu queria que saísse era justamente essa daí, normas, tá? Alguém pediu a fala, quem foi? Não, é Cleiton que está falando. Oi, diga, Cleiton. Ao meu entender, a sociologia ajuda muito a questão na visão do direito, né? Pela visão do direito, ajuda a entender a sociedade, também comunidade, tá certo? Para poder ver as questões de conflitos, tá certo? Problemas entre a sociedade, para também poder fazer novas leis. Ok, perfeito. Alguma coisa. Né? Tem essa perspectiva, assim, tem a ver com isso que você falou e com o que as meninas colocaram aqui no chat, o Lucas também. Né? A questão de observar esse comportamento para lidar com pessoas e pois a sociedade é o alvo do direito. E aí, para melhor convivência em sociedade, é preciso o estabelecimento de normas. Né? E aí, a sociologia trata os aspectos, né, os aspectos sociais das pessoas, né, mas não apenas os aspectos sociais, na perspectiva jurídica. Um outro aspecto fundamental são os aspectos políticos, tá? Então, a gente vai trabalhar, o uso da sociologia também busca muito essa pesquisa dos aspectos políticos. Por quê? Porque isso está diretamente ligado à aplicação, ou, como você bem disse, à criação, tá, de normas, de regras, de leis. Isso passa pelo viés da política, tá, gente? Então, isso é fundamental a gente ter bem claro que o foco é justamente as questões sociais, as questões políticas e isso gerando aplicações de normas. De acordo com o texto, todos esses são aspectos externos ou
estranhos ao mundo do direito, né? São essas palavrinhas usadas mesmo, porque são aspectos que não fazem parte diretamente do know-how, do métier, do campo do direito. Então, eles são externos. Mas como são externos, eles interferem, né? Porque, como a gente já destacou aqui, lida-se com pessoas, tá? Aí ele usa essa expressão mesmo, aspectos externos e estranhos ao mundo do direito, tá? E aí ele fala que a sociologia parte dentro da perspectiva jurídica em dois sentidos, ela, no caso, que é uma autora, em dois sentidos, tá? Primeiro de tudo, a princípio, vai muito no campo da pesquisa. Então, pega, como a gente já discutiu, a metodologia de pesquisa enquanto ciência da sociologia, né? Ela traz isso para o campo do direito. Lembrando que direito está dentro da área das humanidades, certo? E aí, casando com temas, né, com problemas, tá, do mundo jurídico, né? E aí, uma questão fundamental que a sociologia vem trazer para vocês também é a compreensão histórica e social do sistema judicial, tá? Porque é fundamental vocês terem esse conhecimento da evolução, tá, do sistema judicial que, por exemplo, a gente utiliza hoje no Brasil. O sistema judicial brasileiro hoje é inspirado em qual modelo, né? Qual é o modelo mais antigo de sistema judicial? Qual é o mais eficiente? Qual é o mais simples? Qual é o mais complexo? Qual é o mais moderno? Qual é o mais ultrapassado? Então, a sociologia, enquanto campo de pesquisa, traz essa compreensão. E o segundo sentido, né, é a ideia de uma redefinição, tá, das diversas teorias do direito. E aí é com vocês. As teorias do direito são vocês que vão saber muito melhor até do que eu, tá? Porque aí, a partir de um viés sociológico, eu entendendo como a sociedade tem mudado, eu posso buscar subsídios para ver determinadas leis que outrora funcionavam, hoje não funcionam mais, certo? Ou a situação atual do país, enfim, do nosso local, pede que novas leis sejam criadas. Alguém consegue falar para mim um exemplo, né, de uma lei que algum fenômeno social suscitou, vamos falar aqui em termos de Brasil, algum fenômeno que estava, né, acontecendo, ou seja, algum fenômeno que estava incomodando e precisou se criar uma lei ou um conjunto de leis. Diga, quem me abriu o áudio? A Lei Maria da Penha é uma delas. Perfeito, perfeito. Era isso falou, Hã? Nós falamos em aulas passadas sobre a questão... Isso, exatamente. Então, é um exemplo de como a leitura, uma visão de sociedade, faz com que, né, um fenômeno, né, infelizmente lamentável, que é o da violência de gênero, né, ou da violência doméstica, tá? É tão sério que precisou criar-se um conjunto de leis ou uma lei específica para punir esse tipo de crime, né? Aí é justamente isso, essa redefinição das teorias e das leis. É mais ainda, é o que ele chama de uma crítica, né? É uma crítica da dogmática do direito. Vocês já ouviram a questão do feminicídio, isso, Dalmi? Vocês já ouviram a questão da dogmática do direito? O que seria isso? Algum professor, talvez introdução, alguma coisa, passou para vocês isso, que seria a dogmática do direito? Ainda não. Ainda não? Doutora, não Oi. passou, mas a dogmática é aquilo que é uma norma que ela não, como é que eu posso falar? Ela não altera, é aquilo e pronto, acabou. Não é algo que você pode se é aquilo, é um dogma, é uma regra que tem que ser seguida vigorosamente. Isso, né? É um conjunto de dogmas, né? A dogmática, quase que não sai a palavra, do direito, né? É o conjunto de dogmas. O que são dogmas?
né? É mais ou menos isso que o Matheus falou para a gente, né? São certezas, né? São verdades tidas como certas, como absolutas, né? Só que a gente vê que essas certezas e essas verdades, elas podem sim ser questionadas e provavelmente elas devem ser, né? Porque muitas vezes determinados dogmas, eles, como eu falei, eles são históricos, então eles funcionaram lá atrás, num determinado período em que a sociedade era de um jeito, né? Mas com o passar do tempo, as mudanças econômicas, culturais que vão acontecendo, né, faz com que determinados dogmas possam ser repensados, certo? E aí é justamente esse segundo sentido que a sociologia traz para dentro do direito, é de repensar, de fazer uma crítica à dogmática, ver o que ainda serve, o que ainda é útil e o que eu posso rever, tá? E aí é um exercício extremamente proveitoso, isso para qualquer área, né? Eu questionar aquilo que já está estabelecido. Será que está funcionando ainda? Isso serve para direito, isso serve para medicina, isso serve para as mais variadas áreas. Eu questionar determinados, né, dogmas que foram estabelecidos. Ô, professora, Oi, diga lá. Andréa, foi dado o exemplo aí da Lei Maria da Penha. A senhora tem algum outro que possa dar para a gente? O próprio, a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é um exemplo, que é um conjunto de leis, de normas que devem ser respeitados. O próprio Estatuto do Idoso é um outro exemplo, né? E aí a gente tem várias leis recentemente sendo criadas, a própria questão, né, que pune racismo, que pune a própria questão da homofobia, são exemplos de leis ou que estão sendo criadas ou repensadas justamente por conta de fenômenos sociais que a gente está vivenciando. Felizmente, a sociedade muda, né? E aí o direito, enquanto a ciência que estuda as leis, que rege, né, as sociedades, precisa também estar olhando para si com, né, esse olhar crítico. Então, a sociologia vem trazer essa contribuição, esse viés, tá, gente? O que pode ser usado para a nossa lei atual, tá? O João Vitor falou ainda a respeito dos dogmas, tá? E aí, a gente pode pensar, né, numa nova dogmática, ou como a gente tem aqui, uma nova doutrina, né? Uma nova doutrina dentro, ou novas, né, no plural, doutrinas dentro do direito, certo? E aí a gente vê atribuir para o campo jurídico, né, um sentido mais político e social. A gente vai ver mais para frente que por muito tempo, né, o direito, isso antes, no início, o direito ele era muito, deixa eu ver uma palavra que fique mais claro para vocês, ele era muito elitista, não no sentido que só pessoas da elite estudavam, isso aí faz parte. Antigamente, nem todo mundo tinha acesso à educação superior. Mas elitista no sentido de que, assim, privilegiava determinada camada social, né? Enquanto outras camadas, e aí denotava fortemente o caráter da nossa sociedade, que ela é extremamente desigual, né? Deixado de lado. Então, é justamente essa releitura do direito, ele deixar de ser apenas elitista ou tão elitista e passar a ser mais democrático, no sentido de atender, né, todas as classes, todas as pessoas. Aí é quando você tem esse sentido mais político e mais social para o direito. E aí é quando ele chama do direito alternativo, tá? Ou seja, um direito para além, como a gente falou, dos dogmas tradicionais. E aí a questão que a gente vai ter novos conceitos. Conceitos de quê? Novas definições de justiça, de Estado e de direito, né? Existe aquela máxima que diz pra gente, né, que a justiça é cega, né? Aí eu jogo essa pergunta para vocês. Todo mundo já ouviu, mesmo quem nem é da área de
de direito conhece a expressão "a justiça é cega". Vocês concordam com essa expressão? E mais, vocês concordam que ela faz jus à realidade? E aí? Tá todo mundo pensativo. Mas a nossa disciplina é assim mesmo, é para cutucar vocês, para vocês refletirem, né? Lucas disse que não acha, que conhece a expressão, mas acha que ela não condiz com a realidade, não é isso? Você não concorda que a justiça é cega? Professor, eu acho que a justiça é cega. Por quê? Porque tem leis que, se você for botar todas ao pé da letra, não vai caber uma coerência muito viável. Porque, vamos supor, tem uma lei que fala não roubar, beleza. Aí vai uma senhora ou todos os mendigos do mundo começam a roubar um pacote de feijão, um pacote de arroz. Se for prender todo mundo, vai ser uma prisão que não vai valer a pena, porque só vai estar tumultuando. É tanto que o juiz até releva esses casos, entendeu? Aí por isso que eu digo que nem tudo que a lei fala é para ser seguido à risca. Porque se você seguir à risca, não vai valer a pena. Pois é, né? Isso que você fala, né? Numa perspectiva de senso comum faz todo sentido, né? Mas aí isso fere, volto a dizer, a dogmática do direito, né? Se as leis elas têm que ser aplicadas de forma igual para todos, né? E aí, como que funciona? E aí quando eu falo, será que ela é democrática no nosso país? Infelizmente a gente vê inúmeros casos que não, né? Como você usou aí essa expressão, né? De crimes cometidos por pessoas em extrema pobreza, em extrema necessidade, né? Não sei se vocês acompanharam o caso, né, da mãe que foi presa porque estava roubando produto de limpeza para cuidar, comida para dar para o filho, né? A pena dela foi muito mais severa do que a pena de um determinado político, né, que praticou um crime de colarinho branco, por exemplo, chamado, né, a corrupção, né? E aí como fica, né, a questão, né, até a balança, né, que é o símbolo do curso de vocês, como fica isso, né? Estão falando aqui do Léo, né, foi uma condenada por conta de uma multa, o juiz relevou. Sim, tem aqui, ele está narrando aqui o caso do juiz, né? Então fica essa pergunta, né, essa reflexão para vocês. Será que ela realmente condiz com a realidade falar que a justiça é cega? Na sua teoria, ela deveria ser, né? Mas será que ela é aplicada, né? Aí a gente pode pensar dessa perspectiva. Será que ela é aplicada de forma igualitária para todo mundo? Né? A grande questão. As pessoas têm que saber como implantar a justiça de verdade, né? E aí é que entra um grande problema, né? Como aplicar quem é que detém, quem é que domina, né, essa justiça de verdade, né? Ainda mais quando a gente fala nas perspectivas do nosso país, um país, né, onde a prática da corrupção ela está quase intrínseca na nossa cultura, né? É bem complicado, tá? E aí a sociologia ela vem contribuir também no campo jurídico para uma aproximação da teoria jurídica com a prática, certo? Porque às vezes, como eu falei, é muito legal, é muito bonito quando você vai ler lá o Código Civil, quando você vai ler lá, né, como é o nome daquele livro que vocês, todo ano sai um novo, que é em latim. Alguém me lembra o nome daquele livro que agora eu esqueci? Todo ano muda, todo ano tem novas emendas, tem novas versões sendo feitas dele, que é o Código das Leis de vocês. Bom, depois eu vou lembrar, certo? Que aí ele fica... É o Verde Mercury. Vademecum, isso mesmo. Certo? Era essa palavrinha que eu queria lembrar, tá? E aí mostra, né, essa necessidade dessa revisitação, porque está o tempo todo lançando uma nova versão. Isso, a Yasmin também já tinha colocado aqui o Vademecum no chat, tá? E aí a sociologia
permite essa aproximação da teoria com a prática. E aí é quando entra muito a questão da sensibilidade, da humanidade e do senso, né? Que os envolvidos no mundo jurídico, no mundo, né? Tem de ter, né? Será que essa lei é aplicada nesse caso? Será de que maneira? Como eu posso proceder? Por quê? Porque eu conheço a realidade social, eu conheço aquele indivíduo, eu conheço aquele grupo, né? Da onde se originou determinado crime, determinada situação. Então, é muito importante a gente ter isso. Por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente, né, de que em tribunais, né, é preciso criar, quando você vai trabalhar com a questão de custódia, a questão de... com crianças, né, como é? Me ajudem, pessoas, aquele quando os pais tem briga, ou quando o Estado tira a criança Conselho dos pais. tutelar? Tem Conselho tutelar. mas não é o conselho tutelar, não. Quando essas crianças elas são tiradas, acho que é custódia o termo que fala, né? Para quem vai ficar com a criança ou para onde a criança vai, né? Quem tira é o conselho tutelar, e aí o juiz é que tem que decidir para onde aquela criança, né, vai. Se vai ser assistida pelo Estado, se vai para um lado adotivo, se o pai ou a mãe tem condição de ficar com aquela criança, né? E aí nos tribunais a gente tem uma comissão multidisciplinar, né? Porque percebeu que apenas o juiz ou apenas os advogados, eles não têm, certo, o conhecimento universal necessário para compreender aquele caso. Então, essas equipes multidisciplinares têm não só os advogados, mas tem os assistentes sociais, olha aí o papel forte da sociologia, tem pedagogos envolvidos, psicólogos, né, para entender toda a complexidade da situação, para poder contribuir com as decisões dos juízes, dos advogados, em relação, né, o cenário da criança é esse, a gente observou tal situação, né, para instrumentalizar o juiz para que ele tome as melhores decisões, as decisões mais acertadas, né? Porque vocês concordam que nesses casos está na mão do juiz, né, a vida de uma pessoa, não diretamente, como é o caso de um médico, um cirurgião, mas nesse momento que ele determina para onde aquele indivíduo vai, né, no caso de uma criança, né? Vocês concordam que está na mão do juiz essa decisão, né, esse encaminhamento? Então é algo muito sério que precisa, né, de todo estudado, né? Isso, de todo o subsídio, né, para instrumentalizar aquela pessoa, para que ela possa vir a tomar a melhor decisão possível. Né? Então eu achei massa quando eu estava participando de uma banca de TCC que falava justamente da pedagogia jurídica. Eu desconhecia esse termo, e aí me foi explicado dessa equipe multidisciplinar, que eu achei muito interessante, né, dentro dessa perspectiva. Então, olha aí, a sociologia também contribuindo com vocês, tá? E, como eu falei, né, a elaboração de uma metodologia crítica. Então, a crítica é uma palavra que vai aparecer o tempo todo no que diz respeito à contribuição da sociologia. Né? Crítica, crítica, crítica. E o que é a crítica, senão eu rever meus conceitos, rever até mesmo para evitar preconceitos. Então, eu fazer essa análise crítica na interpretação das normas, né? E aí é quando eu volto para o papel, por exemplo, do juiz ou de um advogado num determinado julgamento, numa determinada audiência, a palavra era essa que eu queria lembrar, né? Ele precisa partir da subjetividade deles, né? Do juiz que vai tomar a decisão, das partes envolvidas. Então, essa subjetividade tem que partir de uma análise crítica acerca da interpretação das normas, né? Porque acredito que vocês, na escolha do curso de vocês já leram sobre, já viram filmes sobre, enfim, né? Sabem que tem muita brecha, né? E que muitas vezes os advogados, eles se valem justamente das brechas ou do que chamam dos precedentes, né?
E aí é quando entra muito a ideia da subjetividade, certo, gente? E aí, trazendo um pouquinho para o Brasil, a ideia da disciplina sendo obrigatória para vocês, ela é recente, relativamente recente, né? Ela é da década de 80 ainda, tá? Fazendo esse panorama histórico um pouquinho para vocês. Gente, até aí, alguma dúvida que vocês tenham anotado que não tenha ficado claro, que vocês querem que eu explique, para a gente poder passar adiante, ou tá tranquilo? Por mim tá tranquilo. Pronto. Então, vamos caminhar, tá? E aí a sociologia jurídica no Brasil, ela começa enquanto disciplina, enquanto campo realmente de pesquisa e de atuação, só na década de 1980. Vocês podem achar, poxa, mas 1980 é há mais de 30 anos atrás, né? Sim, é há mais de 30 anos atrás. Só que se a gente pensa, né, em transformações sociais, né, é relativamente recente, tá, gente? E aí a gente vai ter vários autores, certo? No texto que eu passei para vocês, vem falando desses autores. A gente tem vários autores e a obrigatoriedade propriamente dita, ela entra como disciplina década de 80, mas ainda não é obrigatório. Então, um curso ou outro que colocava na sua grade essa disciplina, mas é só na década de 1990 que ela se torna obrigatória. Então, para onde você for cursar o curso de Direito, vocês têm que pagar uma disciplina de Sociologia e de Antropologia Jurídica. E aí, a grande preocupação dessa disciplina no curso de vocês é algo que é fundamental, né? A sociologia não estuda as relações das pessoas, né? Então, o estudo sociológico do direito vem com o intuito de humanizar, tá, gente? Humanizar os cursos de vocês, ou o curso de vocês, tá? É justamente trazer esse caráter humano aí. Você está lidando com pessoas que têm uma bagagem, pessoas que têm uma história, pessoas que têm situações que você não pode olhar friamente para aquela pessoa como um caso, como, né, uma estatística, como um número, mas sim uma pessoa. É justamente trazer essa humanização para o curso de Direito, tá? E aí a ideia do real mais próximo, tá, do mundo do direito. Tranquilos? Com essa ideia de... Então, se eu perguntasse na prova para vocês qual a principal contribuição quais as principais contribuições da sociologia para o campo jurídico, o que é que vocês me responderiam? Bora lá. A primeira alternativa seria essa que a senhora falou, que a sociologia ela tem total interação na humanização, né, no curso. Humanização, né? Certo, vai, fale. Porque o direito ele trata diretamente com pessoas, né? Com pessoas. Então, se são pessoas, precisa-se olhar a humanização como fator primordial para a tomada de decisão. Beleza. Humanização e como botou aqui, levar o direito, levar a realidade mais próxima ao direito, beleza? Sim. E revisitar os dogmas, ou seja, sim, a crítica, tá? Então é justamente isso que vocês têm que ter em mente. A aproximação da realidade, ou seja, a aproximação da teoria da prática, tá? A humanização do curso de vocês e a possibilidade e a importância de se estar fazendo, né, uma leitura crítica, ok? Certo. Da dogmática de vocês. Então, certo, por exemplo, se eu perguntasse isso para vocês conseguiriam me responder, tá? Com as palavras de vocês conseguiam me responder, tá? E aí, quem me conhece sabe, fica a dica, certo? Hashtag fica a dica para vocês, viu? O real mais próximo do direito, né? Já sei que vai cair na prova isso aí. Não sei, eu disse com todas as letras, eu não disse com todas as letras. Eu só fiz. Não, mas eu tô lendo seus sinais.
Hashtag fica a dica para vocês, tá? E é justamente essa efetivação, é você concretizar o direito, né? O direito não é aplicação de normas, né? Então, com a humanização, com a aproximação da realidade, você está efetivando o direito. Você sai do campo, né, teórico, né, mais rebuscado e aproxima esse da realidade, né? E aí entra também muito a questão da própria releitura do vocabulário, né? Porque o vocabulário de vocês, como eu falei, né, o juridiquês, ele é bem específico, né? Tem palavras, tem expressões que, se brincar, você não entende. Quem pega uma peça para ler alguma coisa, uma intimação, alguma coisa, se você não tiver um mínimo de conhecimento legal, de legislação ou de direito, você fica perdidinho, né? E eu acho que isso é meio complicado, né? Quando a pessoa não consegue, nem ela mesma, ela precisa literalmente recorrer lá a um advogado para compreender. Se o advogado for sério, for ético, massa, ele vai agir de forma coerente. Mas se for, né, infelizmente, querer se valer ou explorar, né, da situação das pessoas, principalmente as pessoas mais ignorantes, né, ignorantes no sentido, né, de que tem pouco acesso a conhecimento, tá? Quando eu falo ignorante, é nesse sentido, viu, gente? E aí, a gente traz para vocês agora as principais abordagens teóricas, tá? E aí fiquem bastante atentos, porque é uma parte crucial do texto e uma parte crucial também da disciplina, certo? Não dá para eu me aprofundar muito em todas as teorias sociológicas do direito. Eu vou elencá-las aqui para vocês, né? Eu vou citar uma série de autores, tá? Que é importante vocês conhecerem esses caras, certo? Para vocês, né, saberem os caminhos para onde ir, ok? Então a gente vai trazer agora essas abordagens teóricas, tá? E aí a gente vê que o direito, a primeira perspectiva do direito, a primeira abordagem teórica do direito, é o direito como fenômeno de investigação, certo? Ele vem justamente nessa ideia de fenômeno de investigação. E aí, esse fenômeno de investigação está diretamente relacionado, tá, a os fenômenos sociais. Investigação da sociedade. Então, é a primeira abordagem teórica da sociologia jurídica, é o direito como fenômeno de investigação social, tá? E aí, é um estudo de qual papel a norma e a legalidade têm. Qual o papel da norma? Quando a gente fala norma, são as leis, né? Qual o papel das leis e qual o papel da legalidade, né? O que é legal, o que não é legal, quando não é legal, né? É a primeira grande abordagem sociológica é justamente essa, tá? E aí a gente tem três grandes visões dentro dessa abordagem, que aí eu marquei aqui no texto para a gente dar uma olhada na página 9 do PowerPoint, tá? Do PDF, página 9 do PDF, deixa eu botar lá para a gente fazer a leitura 5, 6. É logo no início da página 9. 7, 8, 9, ó. Aparecem nessa época, né, que ele está falando mais aqui em cima no texto para vocês, ele está falando aqui, né, a sociologia voltada à compreensão da sociedade moderna, né, e aí é justamente os primórdios da sociedade capitalista. Então ele fala aqui, aparecem nessa época três grandes visões a respeito da função do direito na modernidade, tá? E que são seguidoras ou críticas de referenciais que não podem ser esquecidos. Aí ele vem soltar aqui alguns autores. Ele fala do Hermann Kantorowicz e do
Eugene Ehrlich, que eles formulam as suas críticas lá no século XIX, tá? E eles são antecessores de outros autores, como o Gurvitch e o Carbonnier. Esses caras, eles são teóricos, são juristas, mas com essa perspectiva, né, sociológica, com esse pezinho na sociologia, tá? E aí a gente tem no século XX, né, das teorias, da influência das teorias dos caras, dos principais sociólogos que a gente conhece, que é o Marx, o Durkheim, que eu já falei para vocês, o Karl Marx e o Durkheim, e o Max Weber, certo? Então, a influência desses caras na sociologia jurídica. E aí a gente vai dar mais ênfase a essas três influências, do Marx, do Durkheim e do Weber, tá? Vocês conseguiram pegar aí no trechinho do texto onde eu estava falando para vocês, página, né, 9, lá do PDF, são 28 páginas, eu estou falando da página 9, tá? Deixa eu ver aqui. Quem foi que... O que vocês escreveram? Sim, conseguiram ver, tá? Então, ó, o nome dos caras está ali, se vocês tiverem dificuldade, o nome dos autores do século XIX, mas a gente vai dar mais ênfase a esses autores do século XX. Não que Marx, Weber e Durkheim escreveram no século XX, não. Eles influenciaram grandes sociólogos do direito, tá? Então, a gente vai ter a galera que se inspirou nas ideias de Marx, a gente vai ter a galera que se inspirou nas ideias do Durkheim, e a gente vai ter as pessoas que se inspiraram nas ideias do Max Weber, certo? Então, é isso que a gente vai visualizar agora para vocês. E aí eu começo com Marx, com o Karl Marx, que eu acho, como a gente falou na nossa aula de introdução à sociologia, né? Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar desse cara, né? Bem ou mal, já ouviu falar do Marx. A voz está falhando, né? E aí os estudos marxistas, né? Eles reverberam até nos dias de hoje, né? As ideias que Marx pensou lá atrás e os sociólogos do direito dessa corrente, né? Elas ainda são vistas e são postas em prática hoje, nos dias de hoje, tá? E aí justamente esses teóricos, eles vão rever, olha aí a crítica, né, sendo elevada. Eles vão rever o papel das instituições jurídicas. Quais são as instituições jurídicas que a gente tem, gente? Você pode me dar algum exemplo de uma instituição jurídica? O que é uma instituição jurídica? O Lucas botou o Supremo, né, que é justamente o mais alto dentro da nossa nação, do nosso estado, certo? O que mais? Alguém abriu o áudio aí? Delegacias pode ser considerada, professor? Elas estão na ponta, elas são executoras, né? A gente está indo de um extremo ao outro, né? Isso. Aqui as delegacias e lá em cima o Supremo, né? Foi bem? Isso. Mas sim, né? Que outras instituições... Essa ponta. Pronto, beleza, mas você está certo. Que outras instituições a gente pode falar? E que outras instituições jurídicas? Da delegacia, o cabo vai para onde? Qual é a pergunta, professora? Eu não prestei atenção. Quais são as instituições jurídicas? Alguns exemplos de instituições jurídicas que a gente conhece. Aí já falaram aqui no Supremo Tribunal, falaram nas delegacias. Aí eu estava perguntando. TRE, professora? Tribunal Regional Eleitoral, sim. Você pode usar isso como exemplo também. Lucas perguntou o governo. O governo é uma instituição jurídica? Aí é para a gente pensar. Sim. Por quê? O legislativo, porque ela que faz as leis, né? Uma faceta do governo, né, tem esse braço jurídico, até porque a gente tem a tríade, né,
de poder no Brasil, né, no regime republicano, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, justamente para evitar uma dominação autoritária, tá? Então, um poder fiscaliza o outro, como já disse, como pensou, né, o Montesquieu lá atrás na Revolução Francesa, né? A ideia da criação de 3 poderes. Então, não teria mais o poder concentrado na mão de uma pessoa apenas. Ele estaria dividido de acordo com as competências, né? E um poder fiscalizava o outro, certo? Professora, Oi. o TRT também é considerado? O TRT é o do trabalho, né? Isso. Sim, sem sombra de dúvida. Qualquer tribunal, né, que a gente conheça, das mais variadas áreas, são instituições jurídicas. Mas Jurídica, aí, né? isso. Mas aí eu queria também falar para vocês, por exemplo, como eu falei, né? O Cleiton me trouxe as delegacias. O cabo, quando sai da delegacia, ele vai para onde? Fórum, Vai para o fórum. E do fórum ele vai para onde? julgamento Mas nem sempre ele é julgado na hora, ele fica onde antes? na delegacia, preso. Mas às vezes ele não fica na delegacia, ele vai para outro lugar, porque a delegacia não comporta no tempo que ele vai precisar ficar esperando. Presídio, professora, se não, vai para casa esperar. Hoje, Era isso que eu queria, o presídio. Era isso que eu queria que vocês me falassem. hoje ele já fica no próprio fórum, que tem celas lá, né? Aguardando a audiência de custódia, que é 24 horas, para decidir se vai ter, se vai ser Ele vai esperar em liberado. liberdade, se ele vai ter. Isso. Se vai ter alvará ou se vai ser preso. Então, os presídios, a gente classifica ele como sendo instituições jurídicas, mas eles são, assim, a questão das instituições carcerárias, né? Porque tem os presídios, mas também tem instituições, por exemplo, para adolescentes, né? FUNASE. A questão do FUNASE, a Fundação Casa, né? Que são justamente as instituições de encarceramento. Não, a gente não pode chamar de um presídio, né? Porque são pessoas de menor idade, mas é uma instituição carcerária. Ou até mesmo, adiantando uma discussão que a gente vai ter lá na frente, os próprios hospícios, né? Que às vezes as pessoas ficam encarceradas lá, né? Por conta de alguma transgressão social, né? Associada a esse desequilíbrio psicossocial, né? Então a gente pode pensar nos antigos hospícios, que era falado, hoje não usa mais essa expressão, né? De hospício, manicômio, né? Essas expressões que já estão sendo descartadas. Beleza. E aí, esses estudos marxistas, né, dentro da sociologia jurídica, vêm justamente rever os papéis das instituições jurídicas dentro de uma sociedade extremamente desigual, como é a sociedade modelo capitalista, né? Porque a tônica do capitalismo é haver a desigualdade social. Porque se não houvesse desigualdade social, não seria capitalismo, seria outra corrente, outro sistema econômico, tá? Mas em sociedades que é a grande maioria do Ocidente, são sociedades, né, capitalistas, existe uma desigualdade tremenda. Então, os estudos marxistas nessa perspectiva vêm questionar em cima disso, né? Como é que as instituições estão atuando, tá? Mediante essa desigualdade social. E aí é quando a gente vê os casos que a gente citou aqui logo no iniciozinho, né? Não lembro agora, não me recordo agora quem foi que contou uma história da mãe, né, que viu no vídeo de um juiz falando sobre, ou no caso do cara que, né, roubou, estava com uma garrafa de detergente e foi preso anos a fio, enquanto a galera que comete crime muito maior, só porque ele é de uma classe social diferenciada, né, ele tem uma pena menor, ou às vezes até responde em liberdade. Sim, vai, quem queria falar? Eu vi, isso aí que a senhora falou, eu lembrei de um caso que foi, parece que um catador de material reciclável, foi pego, parece que com um pinho-sol e com Isso é esse caso. uma pouca quantidade de maconha,
Já o filho parece que de uma deputada foi pego com uma grande quantidade de maconha, armamento e tal. E, tipo, esse cara, ele não respondeu por nenhum processo. Chegou lá, teve a É, liberdade dele, enquanto e- uma pessoa que eu acho que era da classe mais pobre, não tinha um recurso, não tinha um conhecimento, tá respondendo até hoje, entendeu? Eu acho, às vezes, eu acho a justiça injusta por conta disso, é até o às vezes. contrassenso que você fala, é justiça injusta. Ou seja, falta É, justiça na justiça, né? injusta, Não é uma coisa engraçada. Pois é, demais. e aí você vê até a própria forma como a sociedade trata esses indivíduos, né? O rapaz que é o catador de lixo, ele é considerado traficante, né? Ele foi pego com uma Quantidade. pequena quantidade de maconha, provavelmente até para próprio consumo, não era nem para ele repassar, né? E o cara que foi pego, o filho de uma juíza, filho de um não sei quem, aí Com grandão, quilos. quilos, aí não, ele era um dependente químico, ele era uma outra, Beleza, era uma outra beleza. nomenclatura, né? Que aí isso só reforça isso que eu estou falando, né? A ideia de uma crítica, tá? Dessa abordagem, tá, gente? A funk era bem de vida, infelizmente a gente tem esse problema aqui no nosso país. Bom, e aí esses estudos marxistas, né, dessa primeira corrente, eles datam fortemente da década de 1970. E ele também está diretamente relacionado à questão das relações de trabalho. Então, no direito trabalhista, se usa muito, né, as leituras, né, os principais teóricos da sociologia jurídica marxista estão voltados para o âmbito trabalhista, porque a preocupação, né, se a gente olha para as teorias de Marx, era muito com as relações de trabalho, né, a exploração do patrão, do trabalhador, né? Então, a área trabalhista de vocês, do direito, né, muitas vezes tem esse estudo, tem essa crítica da perspectiva marxista, tá? O outro ainda disse que o cara não era só bem de vida, era da realeza. É verdade. É que nem o filho do Ike Batista, né? Que sai matando o povo no carro e não acontece nada com ele. Outro caso para você olhar que a grande, a galera que tá lá, lá em cima, na pontinha da Da pirâmide, pirâmide. nunca acontece nada com ele. Sempre tem um juiz que vai resolver a causa. É sempre assim, sempre beneficiado. Por isso que eu fiz o questionamento para vocês, né? Será que a justiça ela realmente ela é cega? Né? Na teoria pode ser, mas na prática a gente visualiza que não. Porque a gente tem que entender que um juiz ele tem que partir da imparcialidade. Né? Ô, professora, Oi. essa frase, essa fala que a justiça é cega, isso parte de um pressuposto que seria pensamento positivista. Isso, perfeito. Pensamento É um pensamento positivista, né, que a gente estudou, né, com o Comte, né, como sendo o pai do positivismo. Ele foi o primeiro, o grande sociólogo, um dos pais da sociologia, e o pensamento que ele defendia era justamente esse, o positivismo, aquela coisa bem certa, bem prática, bem metódica. Bem lembrado, bem boa analogia, tá? A segunda corrente, né, de sociólogos juristas é o que chama de uma matriz funcionalista, tá? Funcionalista. E está pautada na teoria, se a primeira estava pautada na teoria do Marx, essa matriz funcionalista está voltada na perspectiva do Emile Durkheim, ou Durkheim, enfim, o alemão fala Durkheim, né? Eu falo Durkheim, como eu leio, tá, gente? E aí é justamente o direito como uma função socializadora de controle, né? de socializar o indivíduo. E aí a gente vai para um dos principais conceitos do Durkheim, que é o conceito de controle social, né? Então, é dentro dessa corrente da matriz funcionalista que a gente tem muito a coisa da ressocialização. Primeiro, eu retiro aquele indivíduo para controlá-lo,
Aí o que é que acontece? Aí quando coloco ele numa instituição, né, de reclusão, num presídio, enfim, né? E aí trago ele para tentar ressocializar esse indivíduo, né? Essa é a corrente funcionalista, o direito nesse sentido, de controlar a sociedade e de ressocializar os membros, né, que por algum motivo cometeram, transgrediram as normas que aquela sociedade estabeleceu, né? Ou seja, o cara comete um crime, vai preso, né? E aí dentro dessa perspectiva, Volta pior. não deveria, né? Volta pior. Porque aí o processo de ressocialização falhou, né? Se esse cara ele volta pior, ele reincide, né, no crime, que infelizmente é uma tendência, né? Somente aqui quando a gente fala a nível de Brasil, né? A ressocialização ela fracassou, né? Ela não foi devidamente encerrada. Então, essa filosofia, essa perspectiva funcionalista, ela preza pelo bom convívio, tá? E se você não convive bem, você precisa ser controlado. A ideia de controle social, né? Sim, isso é mostrado na Laranja Mecânica, né? Você fala a ideia do behaviorismo, né? Que é uma teoria da psicologia, da psicanálise, enfim, né? De controle social, né? E por muito tempo isso foi utilizado. E aí, como eu falei para vocês, a questão das prisões e a questão dos antigos sanatórios, manicômios, né? E que as pessoas passavam por tratamento de choque, por tratamento, né, com banho gelado, com não sei o que, justamente para nessa ideia de controle, né? Era meio que uma ressocialização compulsória, obrigada. A pessoa tinha que aceitar de qualquer jeito, né? Ele só voltava para o convívio social, né, se passasse por esse tipo de ressocialização, ou pelo bem ou pelo mal, né? Como você falou aí do Laranja Mecânica, né? Que o carinha lá, quem não assistiu o filme puder assistir, fica a dica, né? Que é um filme interessantíssimo para a gente entender essa mentalidade, né, social, a ideia do descontrole e do controle social, como ele é feito, né? E como ele pode ser danoso, né? O filme também traz, se ele não for feito de forma certa, correta, efetiva, que é o que acontece, infelizmente, no nosso país, né? A gente não tem uma ressocialização tão efetiva, né? O que acontece muitas vezes? Coloca uma escola dentro de um presídio, achando que isso é suficiente. Ou, em alguns casos, coloca os presídios para ter algum tipo de fabriqueta lá dentro, para os presos trabalharem, produzindo alguma coisa, né? Mas eu acho que vai muito além do que isso, tá? Bem mais além do que isso, certo? E aí, a crítica, né, da matriz funcionalista é em cima disso, né? Que é imprescindível eu ressocializar os indivíduos. Mas como é que eu faço isso? E aí, não só o direito responde a essa pergunta, né? A sociologia, a psicologia, a educação, né? Eu tenho duas alunas no semestre passado, eu achei fantástico, elas de pedagogia, acho que eu falei para vocês isso, elas estudaram a educação no sistema carcerário. E esse ano também tem um aluno querendo fazer o mesmo estudo, né? Como essa educação ela é civilizatória, na ideia de civilizar aqueles indivíduos que, em tese, perderam um pouco da sua civilidade, porque, né, quando a gente pensa a ideia de civilidade, é a ideia de cidadania, né? Um indivíduo dotado de leis e direitos, leis e deveres, ou direitos e deveres, perdão, direitos e deveres, né? E o cara quebra com alguma com esses deveres, né? E aí ele precisa ser preso, certo, gente? Então, falei para vocês da teoria marxista, da sociologia jurídica, da teoria de matriz funcionalista, que tem base no Durkheim, tá? E agora, a terceira corrente que eu vou trazer para vocês, né? A inspiração teórica dela é no Max Weber, tá, gente? Sociólogo Max Weber, né?
E aí ele pensa o direito com relação à política e à economia. É algo, né, macro. O direito não está apenas na questão de manutenção das leis, de regulação das leis. Está diretamente linkado a coisas maiores, que é a política, ou seja, a detenção do poder, e a economia, que é o poder financeiro, tá, gente? E aí, como produtor o direito vai ser um produtor de valores sociais, certo? O que são valores, gente, para vocês? O que são valores? Valores, para depois a gente chegar no conceito de valores sociais. E aí, quem me responde? O que são? Honestidade, né? Conduta. Mas você diria que valores é de cunho pessoal ou é de cunho coletivo? Ou vocês diriam? Acho que os dois. Coletivo, professora. Eu acho que os dois. Porque está relacionado também à importância de algo, né? Eita, foi mal, Cleiton. Tá bom. Não, do meu ponto de vista, os dois. Que a sociedade pode trazer um valor, agregar um valor, e você no seu cunho pessoal, tá certo? Com que você vai seguir, até a questão mesmo religiosa pode te trazer outro cunho também de valor. Então eu acho que seria... Beleza. Eu acredito que tem sim os dois aspectos, né? Pessoal e coletivo, né? Porque valor começa como algo muito intrínseco, né? Como você foi falado ali, honestidade, solidariedade, são questões pessoais que você tem ou você não tem, né? Você desenvolve ou você não desenvolve, tá, gente? A própria questão da empatia. Ninguém é obrigado a ser solidário, ninguém é obrigado a ser empático, né? Ninguém é obrigado a ser gentil, né? A honestidade aí já é outra questão. A honestidade já está indo aí para o campo mais de valores sociais, certo? Mas ninguém obriga a ser ter nenhum desses valores. É algo que você, né, dentro do seu primeiro círculo social, que é a sua família, você começa a desenvolver. Só que aí, esses valores, enquanto são de âmbito pessoal, isso é uma discussão um pouco mais filosófica, mas enfim, do campo mais pessoal, os valores, né, eles podem divergir dos valores, por exemplo, da Yasmin, dos valores do Ícaro. Aí imagina se eu quiser impor os meus valores para o Ícaro e a Yasmin quiser impor os dela para mim, para o Ícaro, enfim, né? E aí vai virar um samba do crioulo doido. E aí é quando a gente pensa nos valores que são estabelecidos socialmente. Aí a gente pode entrar, como foi falado, na própria ideia de honestidade, né? Espera-se que os indivíduos eles sejam honestos, né? Até porque você não ser honesto implica em você estar transgredindo alguma norma, né? E isso pode significar que você está transgredindo leis, se você é desonesto, tá? Creio que as leis, elas existem justamente porque os valores, tanto pessoal, tanto em um grupo, eles foram perdidos. Eu não sei se foram perdidos, mas é aquela questão, quando você estuda, né, o desenvolvimento da sociedade, você vê que as primeiras sociedades eram grupos bem pequenininhos, eram tribos. Os primeiros agrupamentos, depois viraram tribos, de tribos, né, começaram a surgir as primeiras cidades, e à medida que essas sociedades, esses grupos sociais, eles foram ficando cada vez mais numerosos, ficava mais difícil de controlar muita gente junta, né? Não necessariamente os valores se perderam, mas é porque eram tantos valores juntos que algo precisava ser estabelecido para controlar, né, a ideia do controle social que a gente viu no Durkheim, controlar o coletivo, certo? Controlar essa coletividade. Então, imagina que antigamente os grupos sociais eram tribos, grupos pequenos, de 20, 30 pessoas. Hoje nós temos, né, sociedades com
milhões ou até bilhões. Você pega países aí como a própria Índia, né? Bilhões de pessoas dentro do mesmo país, né? Tendo que seguir o mesmo código de leis, os mesmos valores, né? Sociais, tá, gente? Então não é simplesmente uma perda de valores que suscitou o surgimento do direito. É justamente as sociedades se tornando cada vez mais complexas, né? Porque antigamente os homens primitivos, né? Ele colhia, que eram caçadores-coletores, caçava, colhia, comia aquilo. A partir do momento que eu me tornei sedentário, deixei de ser nômade, me tornei sedentário, isso acontece quando os primeiros homens eles dominam a agricultura, né? Então, outrora eu caçava e eu pegava o que tinha no chão que caía das árvores, o que era suficiente para eu comer, para mim, para minha família, para o meu pequeno grupo, né? Aí, a partir do momento que eu fixo na terra, que eu domino agora a agricultura, não preciso mais estar andando, procurando onde tem animal para caçar, onde tem árvore frutífera para eu pegar as frutas para me alimentar, então agora eu vou produzir. E aí agora eu produzi, beleza, produzi para mim, para minha família, para o meu grupo, mas espera aí, se eu produzir um pouco mais, eu posso usar esse excedente para fazer alguma coisa, eu vou trocar com aquele outro grupo lá, né? E aí começa essa perspectiva, essa noção, né, de acumulação, né? E aí as coisas começam a ficar mais tensas, né? Ah, eu produzi mais isso aqui, eu não produzi, então eu vou pegar o que tu produziu, vou roubar o que tu produziu. Aí começa a precisar se pensar em normas, em regras, em leis, enfim, tá? Que regule isso daí. Então, à medida que as sociedades elas vão se tornando mais complexas, vai sendo necessário que se estabeleça, né, códigos de conduta, né? As primeiras leis, os primeiros códigos de leis, até chegar nos dias de hoje, tá, gente? Bom, e aí a gente estava falando justamente dessa ideia, né, o direito como produtor de valores sociais, tá? Na perspectiva do Weber, né, na perspectiva weberiana, não do Weber, porque o Weber não está falando do direito, o Weber está falando da sociologia. A perspectiva, né, da sociologia weberiana do direito fala que é a produção dos valores sociais, tá? E aí a gente vai pegar muito o conceito do Weber de Estado moderno. Estado com E maiúsculo, né, que eu já falei para vocês que significa, né, que é a nação, né? Então, esse Estado moderno, ele está pautado na ideia de poder diretamente ligado à justiça. Então, a política e justiça estão diretamente imbricados. Então, essa lógica, inclusive, é muito comum, ou era muito comum antigamente, que os grandes políticos que a gente tinha no país, todos eles, em sua imensa maioria, tinham formação jurídica, né? Tinham formação em direito, eram advogados, né? Por conta dessa associação quase que imediata entre política, né? Entre o poder e a justiça. Estavam, né, o tempo todo imbricados, certo, gente? Então, eu trouxe para vocês aí as 3 principais teorias da sociologia jurídica. A de Marx, a funcionalista, que é baseada no Durkheim, e a da relação política, economia e justiça, que é baseada no pensamento do Max Weber. Então, também fica a dica para vocês, né, organizarem e dominarem bem direitinho, né, sim, o máximo que for possível, essas 3, tá, gente? Essas 3 teorias, certo? E aí, falando dessas teorias, agora a gente vai trazer os principais autores, que eu acho que seria fundamental que todo advogado, né, jurista, enfim, em algum momento da sua formação, até porque a gente nunca termina de estar se formando, né, entrasse em contato com esses autores, até para poder criticar, dizer que não concorda com o cara, né? Então é fundamental que vocês em algum momento possam ler esses autores, tá? Que aí um dos principais dele, não sei se vocês já ouviram falar, é o Michel Foucault. Alguém conhece ou já ouviu falar no Michel Foucault? Alguém que já tenha feito
uma outra graduação na área de ciências humanas, o Foucault ele é bem plural, assim, desde a galera de jornalismo, a galera de direito, a galera de história, a galera de sociologia, a galera de geografia, a galera de educação, todo mundo em algum ponto já se debruçou, tá? Já se encontrou com as teorias do Michel Foucault, certo? E uma das principais obras de Foucault, que eu acho que é uma que vocês precisariam ler, aí já posso deixar de dica para vocês, no momento que vocês puderem, acho que vocês conseguem até ele em PDF, é do Michel Foucault, um livro chamado Vigiar e Punir, tá? É onde ele traz justamente essa ideia, né? E ele fala também de que poder é saber, tá? É um outro livro dele que se chama Arqueologia do Saber. Ele diz que quem detém conhecimento detém poder, certo? E o vigiar e punir essa necessidade que o Estado tem, né, de controlar os seus indivíduos, né, a partir do medo da punição. Que estamos o tempo todo sendo vigiados, sendo observados, né, e que qualquer deslize vai ter uma punição, tá? O livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Vou escrever aqui o nome do cara, porque às vezes fica Foucault. Michel Foucault, o livro dele é o Vigiar e Punir. Não que vá cair na prova de vocês, nada disso não, tá, gente? É só a título mesmo de dica de leitura, certo? Para enriquecer, né, o acervo intelectual de vocês. Vocês terem um conhecimento bem mais amplo. E aí o Foucault ele se debruça muito, entre outras coisas, ele também tem um outro livro que é a História da Loucura, né? Ele se debruça muito sobre o sistema penal moderno, tá? Então ele estuda uma prática que se usa nos presídios, né? E ainda hoje se usa em alguns presídios, que é o sistema panóptico. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí, né? Que é como se fosse o presídio, pode jogar até no Google o sistema panóptico, e vocês vão ver a imagem, né, do presídio, né? O presídio é normalmente circular e tem uma torre de vigilância no centro. Então, os guardas, os agentes penitenciários, enfim, as pessoas, né, que estão imbuídas da segurança, eles ficam ali, naquela torre que tem uma visão 360 graus, né, das celas, do presídio. É justamente esse sistema panóptico. É o sistema que o cara está o tempo todo sendo vigiado. Daí que é o que ele estuda aí nesse livro que eu compartilhei com vocês aqui, o nome dele, o Vigiar e Punir. É uma leitura, né? Não é tão leve, é uma leitura mais densa, mas é bem interessante. Essa teoria, professora, é aquela lá que tem essa torre, só que essa torre não tem ninguém lá dentro, só para dar aquela sensação que o pessoal está sendo vigiado. Aí isso impede... Inibe, por conta do medo da punição. Isso, né? Uma das funções dos estados, né? Exatamente, a função do Estado. Então eu já li esse livro, já é bom. Ah, massa, perfeito, muito bom, né? E o Foucault ele tem um outro conceito que é interessantíssimo para a gente, que é o conceito de biopolítica. Bio, de biologia, biopolítica. O que é isso, gente? É como se o Estado-nação, ele tivesse um poder quase que natural, daí esse prefixo bio, de natureza, né, a biologia, a natureza, é um poder, uma capacidade quase natural de gerenciar as populações, né? Faz parte do papel do Estado, né, gerenciar as populações. E quando a gente fala de gerenciamento de população, a gente está falando novamente de controle, né? Que é algo que o Foucault fala muito para a gente, traz muito para a gente, certo? Então, ele vai fazer esse estudo crítico também, ele vai criticar o sistema panóptico, ele vai criticar, né, esse sistema penal moderno que a gente tem, né? Foucault, ele é do século XX, já morreu, né? Mas as teorias dele são extremamente atuais, né?
Até hoje, a galera se debruça sobre ele, tá? Outro grande teórico que eu tenho para trazer para vocês, outro francês, Foucault é francês, né, da escola francesa, que vocês podem ver muito isso. A escola alemã da sociologia, a escola francesa, tá? Outro francês fundamental também, seja para o direito, seja para história, seja para psicologia, seja para educação, para comunicação mesmo, é o Pierre Bourdieu, tá? Que tem um dos principais livros do Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, tá? Deixa eu botar aqui, que também fica a título de sugestão de leitura para vocês, tá? Pierre Bourdieu, acho que é assim, escreve o nome dele. Pierre Bourdieu é o autor, tá? E um livro dele que discute muito essa noção de poder, e aí está diretamente relacionada à questão, né, do poder do Estado de regulamento, de regulamentação. Simbólico, o nome do livro, tá? Não vocês não precisam correr para ler esses caras agora, não. Quando vocês tiverem um tempo, né, umas férias, que eu não sei quando é que a gente vai ter férias mediante essa nossa realidade atual, fica a dica para vocês fazerem essa leitura, tá? E aí ele fala, o Bourdieu, a perspectiva do Bourdieu para o direito, ele diz, né, que o direito é um espaço definido por regras próprias, né? Existem regras particulares dentro do direito, tá? Por isso que ele usa muito essa expressão do poder simbólico, né? Qual que é o poder que uma lei tem? A lei é algo concreto? A lei é algo palpável? O direito é algo palpável ou é algo subjetivo? Ou é algo simbólico que a nossa sociedade atribuiu um sentido? E a partir do momento que eu atribuo um sentido, eu confiro poder àquilo. Entendeu? Bem resumidamente, é o que o Bourdieu fala no poder simbólico, né? Que nós elencamos instituições, nós elencamos indivíduos, enfim, e há uma categoria de poderosos. Existe um poder nessa instituição, existe um poder nesse indivíduo, tá? E aí esse poder, ele não é palpável, ele é simbólico, tá? Por isso, eu sugeri para vocês essa leitura, tá, gente? E aí, uma expressãozinha que apareceu bem recorrente para mim nesse texto, né, nesse artigo que eu passei para vocês, os profissionais, na verdade nem profissionais, né, que é justamente quem profere as leis, quem determina as leis, tá? E aí o Bourdieu, ele vem falar da dominação desses profissionais sobre, né, os que eles chamam os profiros, né, que é justamente o domínio de quem estabelece as leis sobre quem precisa cumpri-las, né? E aí a gente elenca e dá um status de poder a quem determina a lei, né? Não é à toa que por muito tempo, até hoje ainda, né, muita gente se refere aos advogados, por exemplo, como sendo o quê? Como sendo doutores. Vocês já viram essa afirmação, né? O doutor advogado, o doutor fulano, o doutor... O cara tem a graduação, né? E aí ele já recebe um título simbólico, né, de doutor, tá? Ó, a André está dizendo aqui pra gente que rapidez, mulher. A mulher é rápida no gatilho. Já postou o livro do Foucault. Foi o PDF, você conseguiu? Poxa, massa, arretado. Eu acho que a maioria das obras do Foucault tem PDF para baixar, porque ele é quase que de domínio público já. E isso, agradeço realmente a presteza da Andréia. Eu tenho certeza que ela está ali com o olhinho virando, ela está procurando os outros que eu estou falando aqui também. Tenho certeza para botar para vocês. Estou sim, professora. Eu, de fato, estou procurando sim. Imaginei, tá?
E aí, sim, eu estava falando do Bourdieu, fala da dominação, né? Desses profissionais, ou seja, a galera que professa as leis, sobre os profiros, né? Que é justamente quem tem que seguir as leis. E aí a gente elencou essas pessoas que criam as leis a um lugar, a um pedestal, né? Um patamar de superioridade, né? E aí é quando a gente tem essa noção, essa ideia que se estabeleceu, né, de que, por exemplo, os advogados são superiores aos outros indivíduos, né? É uma profissão importantíssima, sem sombra de dúvida, né? Um campo de atuação, uma área importantíssima, mas outras áreas também têm seu valor, têm sua importância. Como a gente estava falando aqui, como eu dei o exemplo dos grupos multidisciplinares, né, que trabalha com a questão de custódia de crianças, né, junto com o conselho tutelar, enfim, né, que não só o advogado, mas o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, está todo mundo dando sua contribuição e tendo sua importância, né, no processo. E aí o Bourdieu fala para a gente também, né, da crítica ao formalismo, né, aquilo que a gente estava falando, aquela coisa mais... Lembra que eu falei da crítica às doutrinas, né, a crítica dogmática, né? O Bourdieu tem essa herança, né, da crítica ao formalismo, a essa prática do direito extremamente formal e limitadora, como eu falei. Se usa um vocabulário tão específico que marginaliza quem não tem, né, esse conhecimento jurídico. Aí a pessoa acredita piamente que estão fazendo o melhor para ela, porque ela não faz ideia do que está escrito no papel que ela recebeu, na intimação, no processo, enfim, né? Justamente por conta desse formalismo que muitas vezes se torna, né, exagerado, né, exacerbado. Então, Bourdieu ele faz essa crítica, tá? Bom, outro autor é o Luhmann, outro alemão, tá? Não, perdão, o primeiro alemão que eu vou falar para vocês é o Luhmann. Deixa eu botar aqui. O Luhmann já eu não conheço tanto, certo? Não posso falar especificamente porque eu não li diretamente nenhuma obra dele, já li do Bourdieu, já li do Foucault, mas o Luhmann eu não li. É assim que se escreve o nome dele. Cadê? Assim, certo? Ele fala, aí ele já vem, ele já não é mais de uma corrente que a gente viu do Weber, né, da perspectiva weberiana, que é a associação do direito, política e economia. O Luhmann, ele já vem falar da autonomia. O direito é uma coisa isolada, a política é outra, a economia é outra. Cada um no seu quadrado, tá? Trocando em miúdos o que o Luhmann fala para a gente, né? Essa independência e essa autonomia da política em relação ao direito, em relação à economia. Cada um funciona independente do outro, tá? E um outro alemão agora sim, que aí esse eu também conheço, já li algumas obras dele, é o Jürgen Habermas. Esse cara é fantástico, gente. Se vocês não conhecem, também é uma leitura, tá? É Jürgen Habermas, certo? E aí, é um palavrão. Habermas. Isso. E aí ele fala de dois tipos de direito, tá? O Habermas, né? É o direito do ser, né? Que é justamente que são os interesses do sistema político e econômico. Ele volta a falar da economia e da política imbricadas, tá? Ou seja, eu tenho de ser, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir, tá, gente? As normas, tá? Então é o direito do ser. E o outro tipo de direito que o Habermas fala pra gente é o direito do dever e ser, tá? Eu devo e eu sou. Para eu poder ser, eu preciso dever. E aí ele traz muito a ideia da ética e da moral. Tá imbricado aí, é quando a gente fala muito do princípio da honestidade, né? Que o indivíduo, ele
aquela máxima, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então a gente parte da ideia que o cara é Professora, honesto. Oi? oi, professora, desculpa interromper a senhora, mas a senhora poderia mandar o link do vídeo da aula de hoje para mim, aqui no chat do Teams, Mas eu quando só posso tiver fazer. gravado? Pronto, eu faço isso porque eu só posso fazer quando termina a reunião e todo mundo sai. Aí é que ele gera o vídeo. Enquanto tiver alguém na reunião, Eu tive que ele não resolver gera. isso. Eu tive que resolver uma questão aqui em casa e eu estou acompanhando a aula, mas eu não pude participar completamente. Estou fazendo só umas Não, anotações. Eu queria ver de nem se novo, aperrei. ok? Nem se aperrei. Fica o Obrigada. link Muito no obrigada. chat, fica o link lá naquela paginazinha Ok. inicial Eu também. agradeço, E porque eu vou quero ver botar de novo. Eu achei muito interessante, mas eu não pude acompanhar e vou botar tanto quanto eu gostaria. no WhatsApp também, certo? E aí ele Ok, fala muito a obrigada. questão, né, do direito do dever ser. E aí o Habermas é que traz forte a questão das demandas sociais, né, do combate a uma desigualdade, a um direito desigual, a uma justiça desigual. Ele faz uma crítica muito forte a isso e, consequentemente, ele defende uma democratização, tá, gente? Uma democratização do direito. Ou seja, todos têm que ter acesso, né, a uma assistência jurídica, uma assistência, né, de advocacia de forma igual. E tem que ser tratados iguais perante a lei, né? Que é justamente a máxima da justiça. Aí isso aí Professora, faria a justiça cega. Oi, diga. esse cidadão deu tanto trabalho a gente semana passada com o Tribunal de Nuremberg, que Quem? a gente não conseguia, esse camarada aí, esse Habermas aí. Habermas. Exatamente. Pense que ele deu trabalho porque o filme falava pouco dele, existia pouca coisa dele para pesquisa, e aí foi muito ruim, né? Agora ele volta de novo, então eu já vi. Vou começar a pedir aqui coisas sobre ele, viu, agora, minha? Isso, para você ver que o cara ele é importante para a área de vocês, né? Pronto. E aí, gente, outro teórico, né, que eu queria trazer para vocês é o Anthony Giddens. E o Anthony Giddens, deixa eu botar aqui o nome do Giddens. Bota o sobrenome que aí fica mais fácil de vocês, que como ele é conhecido, né? O Giddens, ele vem trazer para a gente temas novos, que o direito precisa se debruçar sobre novos temas. Não apenas a questão civil, trabalhista, criminal, né? Mas que existem outros temas que requerem a atenção, né, do mundo do direito, que é justamente ele traz, por exemplo, para vocês como exemplo do direito ambiental, né? Que é algo relativamente recente na área de vocês, né? A questão do meio ambiente, que hoje é tão né, em discussão, a questão do meio ambiente com as teorias de sustentabilidade, né, aquecimento global, essa coisa toda. Então, existe aqui a questão do direito ambiental, tá? Do direito penal e econômico, relacionando os dois campos, tá? E de uma releitura do direito civil, trazendo ele mais para a atualidade. Aqui o Anthony Giddens fala para a gente, certo? E outros teóricos que contribuem para o estudo sociológico da sociologia jurídica as produções criminológicas, certo? Assim, o texto traz uma série de pessoas assim que, de fato, eu não conheço, até porque devem ser pessoas específicas, né, do direito e da criminologia, né? E fala da importância desses estudos também no âmbito sociológico. Então, ele traz lá uma série, a própria questão das minúcias do crime, de perícia, né? Esses estudos também são extremamente úteis, tá? Para a gente estudar numa abordagem sociológica do direito, tá? E aí, no Brasil, a autora do nosso trabalho, ela traz dois caras que, imagino eu, por eles serem citados dessa maneira, vocês precisam conhecer, se já não conhecem.
Um deles eu conheço, já ouvi falar, o outro realmente eu não conheço. É o Marcelo Neves. Não sei se vocês conhecem o Marcelo Neves, tá? Mas ele segue muito as correntes do Luhmann e do Habermas, certo? O Marcelo Neves é um jurista, um sociológico da justiça, né, brasileiro, que segue o pensamento do Luhmann e do Habermas. E o outro, que é o cara que eu conheço, que eu já ouvi falar dele, é o Boaventura de Souza Santos. Já ouviram falar desse cara? Boaventura de Souza Santos. Alguém já ouviu? Em alguma outra aula já citaram ele para vocês? Acho que não, né? Bom, eu já ouvi falar dele. Algumas leituras minhas se cruzaram com o caminho dele. Então, eu acho que ele é importante para vocês procurarem saber. O primeiro é o Marcelo Neves. Vai muito para a corrente, né, do Luhmann, tá? Do Luhmann e do Habermas. E o segundo que eu falei para vocês, que é esse cara que eu falei para vocês, é o Boaventura. É o nome do cara mesmo, viu? Boaventura Santos. Eu fico pensando nos pais deles escolhendo esse nome, Boaventura. Tá? E aí o Boaventura ele vem defender a teoria do pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico, né? E estuda os tribunais e os sistemas de justiça aqui no Brasil, tá? Os tribunais e os sistemas de justiça aqui no Brasil, mas também ele compara, né, com outros países tidos, né, como em desenvolvimento, ou países outrora considerados de terceiro mundo, né, os países da América Latina e os países da África. Então ele se debruça sobre os estudos, né, dos tribunais e dos sistemas de justiça na América Latina e na África. Países, né, regiões do mundo onde a desigualdade social é muito forte. Então, como é que isso se reflete, tá, dentro dos tribunais e dos sistemas de justiça? E ele é um dos caras que defende muito a importância dos direitos humanos, tá? O Boaventura, ele é bem defensor dos direitos humanos. Foi nesse sentido que eu conheci o trabalho dele. Eu estava estudando sobre direitos humanos, tá, gente? Bom, e aí o texto vem trazendo uma série de exemplos para vocês, né, de tipos de estudo que foram feitos, tem umas tabelas, uns gráficos, né, para a questão de índice de criminalidade, né, escolaridade versus crime, tem uma série de tabelas que mostra concretamente como que a sociologia ela contribui muito para o trabalho, né, do direito, do trabalho jurídico, né? E principalmente se, por exemplo, você quer se especializar em pesquisa acerca de direito, né? Não sei se alguém aqui almeja isso lá na frente, depois que terminar sua graduação, né? Posteriormente fazer uma especialização, quem sabe um mestrado, um doutorado, né? Aí esses caras, esses autores, esse viés de pesquisa, né, que a sociologia traz para o direito, são extremamente importantes. E, claro, para quem vai trabalhar no dia a dia, lidando com pessoas no tribunal, nas audiências, né, nos escritórios, nas promotorias, nos tribunais, quando você for futuramente um promotor, um agente de justiça, enfim, né, vocês passarem nos concursos que vocês almejam, né, é fundamental ter esse olhar humano, esse olhar, né, humanizador para o direito, para a ciência, para a área de vocês. Ok? Dúvidas, gente? Falem agora, ou calem-se para sempre. Mentira, pode falar depois também. Dúvidas, pessoas? Ninguém tem dúvida? Olha, foi muita informação, viu, professora, hoje? Hoje foi, não foi? Hoje foi muita informação, então a gente vai ter que ler para poder digerir isso aí.
Eu alertei vocês no começo, né? Vocês não deram a lida. Eu falei, é um texto bem mais denso do que os outros que a gente começou, porque eu não podia começar, né, dando voadora na caixa dos peitos de vocês, né? Eu não podia começar logo Mas texto ela pesado. falar, mas foi bom a senhora ter feito essa explanação, porque quando a gente for ler, já vai vir de imediato, creio eu, né? Já vai vir mais leve. E é justamente isso nos leva, né, à tarefinha de casa. Eu não esqueci, eu falei no começo que teríamos tarefinha de casa, certo? Vocês vão pegar esse texto, né? Vou escrever aqui, tá? Para ficar registrado, porque depois eu vou colocar no WhatsApp para quem não estiver online, quem não estiver participando aqui das nossas aulas, tá? Professora, enquanto a senhora estava aí, né, eu estava aqui prestando atenção, viu? Estava aqui no telefone, mas estava prestando atenção. Eu postei aí 4 livros. Eu acho que tem a ver com o assunto e talvez seja interessante. Postei aí no WhatsApp. Se a senhora der uma olhada aí. Eu vou olhar daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar Pronto. aqui. Não, só para dizer ao pessoal. A tarefinha de casa. Pronto. Para não ficar voando sobre o que é, entendeu? Aí eu postei 4, tá? Claro. Cadê? Estudos sociojurídicos. Pronto, a partir desse texto, vou copiar aqui o nome do texto que é imenso. Eu vou colocar aqui. Pronto. A tarefinha de casa de vocês é essa. Realizar, né, um fichamento do texto Estudos Sociojurídicos, que é esse de hoje, apontamentos sobre as teorias e temáticas de pesquisa em sociologia jurídica no Brasil, tá? O que é um fichamento? Todo mundo sabe o que é um fichamento para você? O que significa um fichamento? Não. Pronto. Fichar é justamente você pegar as ideias centrais do texto. Então, você vai fazer em tópicos as ideias centrais do texto. É o que eu faço para dar aula para vocês, tá? Não sei se vai ficar legível para vocês verem, mas aqui no meu caderno eu saio colocando os principais pontos, né, do texto. Aquilo que aí eu não vou, senão eu teria que copiar o texto inteiro. Então, estou aqui em 4 páginas, né, as 28 páginas do texto, as principais ideias do texto, porque isso fica até para quando vocês forem estudar para a nossa prova, né, você não precisa se debruçar no texto, você vai lá no fichamento que você fez, que são os principais tópicos do referido trabalho, no caso desse artigo, tá? E aí vocês vão fazer isso numa folhinha do Word, tá? No computador para vocês, e vocês vão me enviar por e-mail. E aí eu criei um e-mail só para a disciplina de vocês, porque como eu, da outra atividade eu dei meu e-mail pessoal, aí eu fiquei com medo de ter perdido algum trabalho, tá? Eu ter perdido algum e-mail de vocês, eu fiquei agoniada, eu falei, não, vou criar um e-mail específico para a turma, então a turma só vai me enviar para esse e-mail. Vou colocar aqui para vocês agora o endereço desse e-mail, que eu também não sei de qual que eu acabei de criá-lo. Eu copiei ele aqui no meu WhatsApp, aí eu vou botar o endereço certinho para vocês. Acho que é socioantropo@yahoo. Acho que é. Cadê? Ai, meu computador fica tão lento com esse Teams funcionando, minha gente. Professora, Oi, o e-mail da turma, ele já está pronto e o pessoal já pode enviar e-mail para a senhora através do e-mail. Tá tranquilo já. Ou envia do seu e-mail pessoal para mim, ou... Deixa eu fazer melhor. Ou pode entrar no e-mail da turma, fiquem à vontade. Contanto que eu receba, tá? Os trabalhos de vocês. Deixa eu digitar aqui, porque eu não estou conseguindo abrir, porque a minha internet está... Professora, depois a senhora pode confirmar lá o recebimento do meu e-mail, que eu fiz uma confusão com as professoras, eu mandei para Mariana
o que era para mandar para a senhora. Aí, quando eu falei com um aluno aí, alguém aí, um anjo, disse, Andréa, isso aí é outra professora. Eu disse, meu Deus. Aí eu corrigi e mandei para a senhora. Viu? Foi quanto Depois a isso? senhora, foi que foi antes de ontem, eu troquei, estava meio aloprada aqui, e troquei, eu recebi 2 e-mails de atividade anteontem. Certamente o seu está nele, porque eu não tinha passado nenhuma atividade, então só imagino que seja o seu da semana passada. Tá? Agora ele tinha voltado, eu mandei com um reenvio, porque eu achei que eu estava mandando para a pessoa certa, mas aí eu consertei, viu? Pronto, gente, ó, esse aí é o e-mail que eu criei para vocês mandarem as atividades de vocês, certo? Para esse daqui, tá? Então, vocês têm até a nossa próxima aula, que é dia... Nossa próxima aula é que dia? E hoje é 8, sei lá. Tô com preguiça de fazer conta. Eu vou aqui para minha memória auxiliar. Dia 16, tá? Dia 16, professora. Entrega dia 16 do 4. Certo, gente? E aí, já vai valer parte da nota, né, da primeira unidade para vocês, tá? Porque na primeira unidade a gente vai ter a nossa avaliação, que pode valer até 80% da nota, ou seja, vale 8 pontos. E tem essas atividades que vão valer os outros 2 pontos, certo? E aí, essa tarefinha de vocês vai ser uma dessas, tá ok? Então, vocês vão fazer o seguinte, realizar esse fichamento do texto de hoje, tá? Que é esse. Estudos sociojurídicos, apontamentos sobre teorias e temáticas de pesquisa em sociologia jurídica no Brasil. Vão me enviar para esse e-mail que eu coloquei aí, que eu criei esse e-mail para a turma, para eu me comunicar com vocês, e ele tem que ser enviado para mim até o dia 16 do 4. Tranquilos? É tempo suficiente? Acho que sim. Tá? Tem um final de semana aí no meio. Tranquilo, professora. Com o feriado, tá? E aí, acho que dá para vocês, quem estiver trabalhando ainda no caso, né? Dá para vocês realizarem a atividade. Gente, dúvidas? Alguma dúvida, alguma questão mais? No momento eu vou rever o vídeo todo para poder ter noção, porque hoje foi novidade, né? Hoje foi tudo novo. Então, eu vou dar uma olhada assim com muito carinho, com muita atenção e depois eu lhe respondo, professora. Ótimo. Tá, gente? Mais alguém com alguma dúvida, alguma coisa? Eu. Diga. É porque, veja só, eu não entendi direito a proposta da atividade, quando diz aqui sobre teorias e temáticas de pesquisa em sociologia jurídica no Brasil. Ou seja, tudo isso que a gente viu hoje vai se especificar nos autores brasileiros, é isso? Porque a gente tinha que entender isso. A gente tinha que entender a sociologia jurídica. E depois essa sociologia jurídica, o que é que ela influenciou, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem, né, como eu falei para vocês, no finalzinho do artigo, a gente tem uma série de trabalhos brasileiros que vão ajudar vocês a compreenderem. Por isso que eu estou pedindo, esse fichamento para vocês fazerem. Certo? Ok, entendi. Pronto. Obrigada. Tá bom, gente? Aí a Andrea tá virada nos livros. Então, gente, vou encerrando aqui, vou finalizar a gravação. Agradeço demais, tá, a atenção de vocês. Tá? Eu estou no grupo, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter sobre a atividade ou sobre o próprio texto mesmo, joga lá no grupo, que assim que for possível, lá no grupo do WhatsApp, assim que for possível, eu tento sanar, responder vocês. Tá bom? Muitíssimo obrigado e até a semana que vem. Já eu posto, assim que todo mundo sair do chat, daqui da reunião, eu posto no WhatsApp para vocês. Ok, professora, boa noite, obrigada pela aula. Hoje foi muita informação, eu vou reler, e o livro de Pierre Bourbon também já está no grupo, tá? Menina, tu arrasa. Valeu. Nada, beijo, tchau. Boa Páscoa. Para vocês também, viu, gente? Bom feriado aí, curtam
com os de vocês. E aí eu peço que vocês vão saindo da reunião, porque quando sai todo mundo é que eu consigo salvar o vídeo, tá bom? Tchauzinho para vocês. Tchau, gente. Boa noite.